Boa noite a todos e a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. É um privilégio, mais uma vez, a gente estar aqui no domingo, poder receber você, poder estar celebrando a Deus. É um culto de celebração sempre, porque a vida precisa ser celebrada, a graça de Deus sobre nós e o fato de estarmos aqui podendo cultuar o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, com a presença do Espírito Santo de modo tão especial, é um privilégio real. Então, isso sempre é motivo de celebração. Temos falado sobre família, temos falado já há algum tempo, foram 2 domingos seguidos, final de semana passado, foi um final de semana inteiro de celebração dos nossos 11 anos de Igreja Batista da Orla. Pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? E tivemos nos lembrando do nosso querido fundador, pastor Kerly, falando daqueles amados irmãos que ali estavam com ele, lá na PBTU, primeiro ano da igreja. Foi um tempo tão precioso. E como Deus nesse tempo foi trazendo a igreja, acrescentando pessoas, e hoje você está aqui, é bênção de Deus, e são já 11 anos de história. É um tempo ainda novinho, enquanto igreja, um tempo para a gente agradecer a Deus e crescer, continuar crescendo na graça do Senhor. Mas falar sobre família sempre é algo muito importante, até porque isso está dentro da nosso valor de igreja, nosso slogan, nós queremos sempre estar falando, estar trazendo a ideia de famílias saudáveis. Família perfeita a gente sabe que não existe. Se a sua for, aí me avise para a gente visitar você, fazer um estudo. Mas família saudável a gente pode ter, é sempre uma bênção a gente poder estudar mais sobre família, famílias de Deus, famílias com princípios cristãos, e é importante que a gente volte a esse tema sempre. É um tema que a gente tem que voltar todo ano. Falamos porque é inclusive algo que está dentro da nossa linha de pensamento. Nós somos mais que uma igreja, nós somos o que, irmãos? Uma família. E uma família com um compromisso de viver, de adorar e anunciar a verdade que é Jesus. Hoje eu quero trazer 2 salmos curtos e 2 salmos em sequência que trazem tantas coisas importantes para a família. São salmos que nos ensinam muito mais do que um retrato de uma família abençoada. Mas ali há princípios de Deus. Estou falando do Salmo 127 e do Salmo 128. Salmos que famílias hebraicas cantaram por anos, proclamaram por anos e abençoaram gerações e gerações, lembrando desses salmos, enquanto peregrinavam, enquanto estavam reunidos de algum modo, lembrando desses valores tão importantes. Então, sem mais delongas, eu quero ir ao texto com os irmãos, e a gente poder crescer nisso também. Salmo 127, eu leio na versão Nova Almeida atualizada, NAA. Você pode acompanhar também na tela, Salmo 127, a partir do verso 1. Quem achou? Você achou aí? Vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço.
Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse foi o Salmo 127. Vamos ler o 128 então. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Amém? O que nós conhecemos hoje como esse livro dos Salmos é uma coletânea de salmos. Antigamente, na verdade, no cânon, ele é dividido em 5 livros, 5 seções, e para a gente chegou como o livro dos Salmos. Mas são salmos, e é interessante porque tem autores de muitas épocas. Por exemplo, Moisés, atribui-se a Moisés, tem salmo lá escrito por Moisés, coisa surpreendente, né? Também atribuído a Salomão, quer dizer, outra época. Moisés, quase 2000 anos antes de Cristo ali, 1500, 2000 é a data. Por Davi, alguns, por Asaf, filhos de Corá. São tantos autores, mas inspirados. E os salmos são compostos por orações, louvores, lamentos, queixas, tantas celebrações, alegrias. Ali as emoções, os louvores, as orações são registradas, para que nós compreendamos que a nossa relação com Deus, ela tem também momentos de alegrias, tristezas, e há tantas coisas que se pode conversar com Deus. Mas há também princípios muito fortes ali de Deus nos salmos, porque eles são inspirados e nos trazem muitos ensinos importantes. Temos falado sobre família, e pensando nesses salmos nessa ótica que a gente vai trabalhar um pouco, algumas ideias aqui. Recentemente, o meu filho mais novo, ele marcou a data do casamento. Glória a Deus, né? O ano que vem ainda, meu Deus, vai demorar ainda, meu Deus, lá no 2º semestre ainda. Mas aí começa aquele movimento maravilhoso, né? Quem vai fazer a decoração? Quem vai fazer o buffet? Barato demais, esse negócio tá impressionante de barato. A gente vai se surpreendendo, vai ficando assustado. O mercado que virou isso. Mas porque é uma coisa normal, hoje se inicia casamento desse modo. É uma coisa que para muita gente, casamento na verdade, quando fala em casamento, fala na festa do casamento. E assim, muitos começam assim, mas com pouco tempo, infelizmente, se separam. Eu conheço gente que se separou no 1º ano do casamento. Você conhece gente que se separou rápido? Conhece? Tem, né? Talvez focou demais na festa, esqueceu, e olha que foi festa pomposa. Esqueceu de valores importantes,
Esqueceu do essencial, que casamento não é a festa do casamento. E aí, tem gente que se prende demais à lista de convidados. Lista de convidados, é um negócio ótimo, né? Lista de convidados. Aí você diz, casamento, quantas pessoas vão ser? 80? Não, 80 não cabe nem a família mais. E vai se perdendo o fio da meada. Mas o Salmo nos coloca a refletir sobre coisas muito mais importantes, que é o pós-festa. Eu quero trazer alguns ingredientes, irmãos, importantes. E você está acostumado a me ouvir falar sobre 3 pontos. Hoje eu quero desafiar você a ir de um modo diferente comigo. Eu vou passar em cada verso, rapidamente, e falar coisas importantes que esses salmos nos trazem. Primeiro, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o primeiro verso do Salmo 127. E eu digo para você que um bom alicerce e um construtor precisa ser a base de todo casamento cristão. Veja, é preciso que o Senhor edifique a casa. É preciso, inclusive, que toda a base da casa seja feita com base nos princípios de Deus, porque essa casa vai ruir, vai cair se não for assim. Deixe-me ilustrar aqui. Eu imagino, e é interessante o Salmo, ele nos remete, o salmista, a gente pensar numa casa mesmo, o lar como uma casa. Se não for Deus que levante a casa, que construa a casa, está trabalhando em vão. Aqueles trabalhadores que estão ali vão se perder. Para se construir uma casa, a gente precisa de uma boa orientação, de uma equipe muito boa. Precisa de arquiteto, de engenheiro, precisa de mestre de obra, de pedreiro, precisa de ajudantes. E o fundamento, o alicerce, ele é básico. Não se constrói uma casa sem isso, sem um bom alicerce, bons materiais, um bom fundamento, bons construtores, inclusive, para não sair errado. E o Salmo é esse cenário. E o que o salmista está dizendo, olha, existe um construtor. O construtor, o responsável pela casa, ele vai dizer, precisa ser feito isso. No alicerce você vai ter que fazer assim, o preparo daquela terra. Vai ter que trabalhar, esse terreno não presta aqui, então vamos construir mais para ali. Substitui isso, põe aquilo, edifica assim. E o salmista está nos dizendo que é preciso que o construtor dessa casa seja Deus. Alicerçados na palavra, alicerçados na presença, no agir do Espírito Santo, princípios bíblicos sendo aplicados todos os dias. Deixa eu perguntar a você, quanto você tem investido nos princípios de Deus na sua casa? Quanto mais palavra, quanto mais oração, quanto mais base cristã, mais sucesso vai ter esse lar. Quanto mais presença do construtor. Sabe o construtor que vai e está todo dia na obra? Não é um construtor que passa lá uma vez na semana e deixa lá solto. Não. Ele tem que estar de olho, olhando os detalhes. Deus tem sido o construtor da sua família, da sua casa. O quanto você tem trazido esse construtor para olhar o que você tem feito, as decisões que vocês têm tomado,
o dia a dia de vocês. Você tem investido na sua casa? O segundo verso diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Sabe o que eu vejo aqui? Uma boa relação com o trabalho. A dose certa. Parece que não tem a ver diretamente com o lar, com a família. Tem tudo a ver, irmãos. Há famílias que se acabaram porque os pais não deram atenção aos filhos. Trabalhando, manhã, tarde e noite. Há famílias que não compreendem o tempo em família, almoçar junto, ou jantar junto pelo menos, alguma coisa. Há famílias que não compreendem que o tempo de levar os filhos na escola pode ser uma bênção e não um atrapalho no trânsito. E não um tempo de conflito, de reclamação, mas um tempo de estarem conversando. E aí o trabalho, veja, a boa relação com o trabalho. Qual a medida certa do trabalho? Porque o texto está dizendo: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Está falando de esforço empreendido. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe qual é a relação, qual a medida certa do trabalho? Vê se você entende. Eu botei assim: a medida que não tira a sua confiança em Deus, mas que não lhe inibe o esforço que você tem que fazer. Eu vou repetir. Qual é a dose certa do trabalho? A que não tira a sua confiança de Deus, mas que não lhe inibe o esforço que você tem que fazer. Casávamos no passado com muito mais amor no coração, zero dinheiro no bolso. Não sei você, mas eu puxava o dinheiro no bolso, não tinha não. Tem gente que se identifica no passado. E muitos sonhos a serem buscados e a serem construídos juntos. Hoje as pessoas estão invertendo. O rapaz quer trabalhar até os 35 anos para noivar e casar aos 40. Tem muita gente assim. E aí vai imprimindo uma força de trabalho que quando tiver sua família já está velho, não tem mais a mesma, talvez, paciência de educar, de estar junto. Inversões. Construir a família juntos, casar até cedo. Isso traz pertencimento. Isso traz um ao outro em construção conjunta de vida. Está ficando difícil falar sobre isso. Pessoas que não valorizam mais isso. Além de que dinheiro não segura casamento, né? Tem gente que quer porque já tem o apartamento, para já ter não sei o quê. Quer ganhar dinheiro. Se dinheiro segurasse casamento, Bill Gates não teria se separado da Melinda Gates. Porque mais dinheiro não tem do que ele, não. Se dinheiro segurasse casamento, disse Hernandes Dias Lopes que Bill Gates ficaria casado por mais de 1000 anos. Pela quantidade de dinheiro. Mas não segurou. Separou, divorciou. E aí, olha, a pessoa se levanta de madrugada, come o pão suado de qualquer jeito, porque está trabalhando. É uma vida imprimindo um ritmo de esforço que talvez não dá atenção aos filhos, que talvez não dá atenção devida ao olhar no olho da esposa, do marido. Não, gente. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Qual a medida? A gente não pode se isentar de trabalhar. Não é isso. Mas a bênção nos filhos de Deus, ela vem.
Eu preciso confiar, o meu lar precisa ser embasado nisso. O meu lar precisa passar essa instrução, inclusive para os filhos. Se eu trabalho manhã, tarde e noite, eu estou dizendo que eu não confio em Deus também. Os filhos vão sentir a ausência do pai, a ausência da mãe. Lá na frente, isso vai estourar. E qual o valor que eu estou imprimindo no meu filho, se eu não dou tempo para ele? Deixe de agonia e de ansiedade. Peça a Deus para aprender a dosar tudo da maneira certa na vida. Tempo de qualidade em família. Tempo de qualidade. E se apega a essa promessa, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Deixa eu ainda perguntar, como é que anda a sua agenda? Você tem tempo para a sua família? Está dosando tudo certo? Terceiro verso diz assim: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. O verso 4. O 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então perceba, o próprio texto ele nos conduz a um pensamento, a uma ilustração importante. Primeiro, a ideia de herança. Que os filhos são herança de Deus. E aí perceba, herança você não trabalha para conquistar a herança. Quem trabalhou foi seu pai. Herança você ganha, você recebe. E os filhos são esse presente de Deus, são essa herança. Os filhos vêm de Deus, sejam eles espirituais, sejam eles adotivos, sejam eles da barriga. Precisamos cuidar bem da herança. A ideia de herança é de uma coisa valorosa. Perceba isso. Na verdade, o que você pode ganhar de Deus dentro da sua família, de mais valioso, além da presença dele, claro, são os filhos. Seja como eles vierem. Precisamos cuidar bem dessa herança. Como você tem cuidado dos seus filhos? Aqueles que já são pai, mãe. Herança é valorosa. Ninguém deixa um negócio para outro, né? Um pai deixar para um filho uma herança, se não for valoroso. É essa a ideia que está no texto. Os filhos são valorosos. Eu preciso me dedicar. Sabe a ideia da aljava? Eu via o Hernandes falando sobre isso, é tão fantástico como ele explica. E a ideia de aljava, né, que você carrega as flechas, o guerreiro, né, a ideia de um guerreiro. E um guerreiro carrega as flechas com ele. Ele não sabe em que momento ele vai puxar a flecha e vai usar. Mas ele carrega, ele vai para a guerra com a aljava cheia de flechas e com um arco na mão. Essa é a ideia. E os filhos, que são essas flechas, são carregados na vida, primeiro pela mãe, que carrega literalmente na barriga, mas que carrega no coração o resto da vida, orando pelos filhos, que carrega nos sonhos gerados, que financeiramente os pais carregam durante anos, os filhos, encaminham os filhos. A ideia da aljava de carregar junto é para que até chegar o momento de lançar a flecha, você precisa carregar bem essa flecha, seus filhos. E a segunda ideia é essa de saber a hora de lançar. Geralmente chega com casamento, mas tem chegado de outros modos. Tem filhos que passam em concurso, vão morar fora. Foi assim com o meu mais novo. Tem sido assim com outros. Saber a hora de lançar os filhos, prepará-los, porque eles são valorosos,
e lançar. Filhos são carregados um tempo e depois lançados. E em geral, perceba, quando você lança uma flecha, um guerreiro lança a flecha, ela vai mais longe do que ele pode ir. Não foi assim com tantas histórias? O meu avô vendia coco na feira. E o meu pai se formou em odontologia. E todos os filhos se formaram, fizeram cursos, pós-graduação. Em geral, os filhos vão mais longe quando há um investimento, quando há dedicação dos pais, desse guerreiro que prepara tudo para lançar. Prepare seus filhos. Eles precisam ser preparados, e não é só profissionalmente. Aliás, tem pais que começam desde cedo botar o filho no inglês, alemão, francês, vai enchendo a agenda do filho, o filho deixa de ser criança. Isso faz um mal danado para o seu filho. O filho precisa aprender a dosar tudo, ele precisa ser criança também. E o preparo de um filho é muito mais do que profissional. É preciso preparar o filho para ele ser um cristão genuíno. É estar junto como pai, como mãe, para quando ele falhar, dizer: não se faz assim, vem cá, em amor. Corrigir o filho, isso é preparar o filho, é ensinar, é acompanhar, é perceber o coração, o filho quando está triste. Conversar com o filho, preparar o filho emocionalmente para enfrentar a vida, mostrar ao filho que há dificuldades na vida sim, mas os pais também passaram e ele vai superar, ele vai ganhar. Mas tem que aprender a perder também. Preparar o filho, preparar a filha para serem verdadeiros cidadãos, para entenderem a ética, para entenderem o que é solidariedade, ajudar. É muito mais do que preparo profissional. Há pais que ficam meio loucos, preste atenção no que eu estou dizendo, ficam tão loucos com a carreira do filho, o filho é criança ainda. Ore que seu filho precisa de muito mais do que uma carreira profissional. Ele precisa ser alguém que entendeu a vontade de Deus, que se relaciona com Deus, que entende o que é um propósito de vida, que é o sentido da vida, de se relacionar com Deus, entendeu o evangelho desde cedo, ser um bom cristão. E chega um momento que ele é lançado, a flecha é lançada para o propósito de Deus. Isso requer esforço, contínua oração dos pais. E o filho é lançado, e você vai saber o tempo de lançar seus filhos. O quanto você tem preparado seus filhos? O quanto você tem gastado tempo de qualidade para que ele cresça com inteligência emocional, porque tem um pai presente, porque tem uma mãe presente que dá atenção. E se eu for pedir aqui para levantar a mão, quantos de nós teve pai ausente? Eu não vou nem fazer isso. Mas você sabe da importância do apoio emocional que um pai, que uma mãe pode dar. Às vezes não tem jeito, né? O pai abandonou mesmo, saiu. Mas aí a gente supre como pode, e ora, e está junto, fazendo o nosso melhor, preparando nossos filhos. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Estão muito silenciosos hoje. Silenciosos. Criança precisa ser criança. Bom, o Salmo 127 eu poderia falar mais, mas senão não vai dar tempo.
Vamos para o 128. O primeiro verso diz: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quão importante eu entender isso para a minha vida. O temor a Deus é a obediência. Bem-aventurado, feliz. É o superlativo aqui, é mais do que feliz, é super feliz. Aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pratica a obediência. É o entender o temor a Deus e a obediência. Esse valor na minha casa, na minha família. Eu passar esse valor para os meus filhos. Os irmãos sabem que eu atendo muitas pessoas. Terça, quarta e quinta, eu estou aqui atendendo. Essa semana ainda teve sexta, ainda teve ontem também, de manhã ainda teve. Foi mais gente do que a gente pensou e precisou. Aí veja, é óbvio, quando um casal, eu atendi vários casais, e chega com um problema no casamento, 90% do trabalho do pastor, sabe qual é? É encontrar qual é o princípio de Deus que está sendo quebrado. Porque vai estar. É batata, irmãos. É só perguntar a Deus: Senhor, onde é que está o erro aqui? E Deus vai mostrando. Estão infringindo tal princípio. E tal. Tem uns que é uma lista, né? Aí a gente pede misericórdia a Deus. Dá vontade de sair correndo. Mas, irmãos, é impressionante como a base, coisas elementares não são feitas. Falta comunicação, falta diálogo, falta respeito, falta honra, falta submissão da mulher, falta amor do marido, falta um monte de coisa. Aí o que é que você faz? Começa a dizer o que está faltando. Deus me levou essa semana, foi interessante, porque desde o início da semana eu estou com um texto no coração. Eu ia pregar, na verdade, nesse texto. Eu resolvi mudar, Deus me conduziu para mudar. Mas essa semana eu usei esse texto várias vezes. Efésios capítulo 5. E Deus me levou a pensar numa atmosfera. Porque antes de chegar na lista do que uma mulher deve fazer, do que o homem deve fazer em função de família, tem todo um contexto antes. Aí veja: desperta você que está dormindo, Efésios 5,14. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A ideia é essa: é compreender na vida prática qual é a vontade do Senhor. E Paulo começou, porque ele já foi teológico antes, mas agora ele começa a dar noções práticas do dia a dia. E ele diz: olha, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Ele está falando sobre a carnalidade, sobre gente que dá vazão à carnalidade e esquece de se encher do Espírito. E aí ele continua explicando como é se encher do Espírito. Ele diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Primeira maneira de você se encher do Espírito, porque é uma explicação de Paulo como se encher do Espírito. Aí veja a casa. Nunca as pessoas que estão ali se falam com coisas bíblicas, falando um versículo bíblico, lembrando de um texto bíblico. Olha, isso aqui é importante. Falando entre vocês. Paulo está dizendo: falem entre vocês, utilizando salmos, hinos, cânticos até espirituais. Ah, amor, tu lembra daquela música? Olha que coisa linda. Não. Vai dar vazão aqui, a briga. A outra maneira:
cantando e louvando com o coração ao Senhor. Tem louvor na sua casa? Nunca ligou um som, um louvor, nem para tomar banho? Não escuta nada, não tem nada. Vai malhar, não escuta um louvor, no carro, a família não tem isso, não tem louvor em casa, não tem louvor da família. É a sua família? Trata de aprender alguma coisa. Paulo está ensinando. Começa a gerar uma atmosfera, uma nova atmosfera, uma atmosfera cristã. Ou você não é cristão, meu amigo? Vai ouvir sertanejo de sofrência. Falei sobre isso essa semana. Minha gente, pelo amor de Deus, sofrência. Vai ouvir um louvor, pelo amor de Jesus. Falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a tudo. A família nunca ora. Dar graças, oração de gratidão. Homem, pelo menos agradecer. Reuniu, é aniversário da pessoa. Não vai ter nem bolo, não. Tá, reúne e ora pela pessoa, dando sempre graças a Deus. Cadê a atmosfera da sua casa, sendo cristã? Dando sempre graças, em nome do nosso Senhor Jesus. Aí começa uma parte de função. E ainda diz assim: sujeitem-se uns aos outros. Aí tem casal que vive brigando porque um quer ser mais orgulhoso do que o outro. Quando a Bíblia está dizendo se sujeitem no temor de Cristo, assim, quando eu penso em Cristo, eu tenho medo porque eu não estou seguindo o princípio dele. Não, eu não posso. Então eu vou recuar. Eu vou amar minha mulher. Eu vou me submeter ao meu marido, porque eu tenho temor a Cristo. É o que o texto está dizendo: sujeitem-se uns aos outros. Tem homem que acha que tem que sempre ter a palavra final. Em que época você está vivendo, querido? Porque nem na época de Cristo era recomendação. Aí ele começa a dizer algumas coisas mais práticas. Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Olha que nível de sujeição. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Algumas mulheres que ouviram tanta defesa de grupos contra isso daqui, ficaram com medo até de conversar sobre isso. Gente, a Bíblia diz isso. Você crê na palavra? A mulher tem que se submeter ao marido. É bíblico. Mas é mais do que bíblico. Isso não é como uma ordenança que está aqui, não. Essa relação é relação saudável. Ele falou antes sobre se sujeitar um ao outro. Então o marido tem hora que vai reconhecer, vai baixar, vai chegar no marido. A pancada é grande no marido. Na verdade, é muito maior. Tem 2 versos aqui para a mulher. Tem 2. Para o marido você vai ver quantos versos tem. Então, porque uma coisa, uma mulher que entendeu isso, que é um princípio de honra, ela se submete, ela tem paciência, ela ora pelo marido, ela considera o marido em honra. Meu Deus, o marido foi colocado como proteção para a mulher. E há coisas que a mulher vê que o marido não vê. É verdade. Mas há coisas que o marido vê que a mulher não vê, viu? Sobretudo nessa linha de proteção. Aí chega no homem. Maridos, verso 25. Cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Espera aí. Opa! Como é que o marido ama? Como Cristo amou a igreja e morreu, se entregou por ela. Tem mais, mas espera aí, vamos degustar isso. Marido
que vê a mulher sofrendo, ele não vai querer ver a mulher sofrendo. Um marido de posição firme, forte, fazendo a mulher sofrer, claro que isso não é amor, gente. Você está entendendo que o que Paulo está regulando aqui, existe um amor envolvido. A mulher se submete porque ela vê o marido amando, protegendo, cuidando. Mais do que isso, olha o que o marido faz, para que a santificasse. O marido se preocupa com a vida espiritual da mulher. E o marido começa a dizer: amor, isso daqui, olha que coisa linda na palavra. E comenta, e vai por aqui, vai por ali. E vê que a mulher está triste, e dá uma palavra de ânimo. Não fica ansiosa não, Deus está abençoando, Deus está com a gente, vai dar tudo certo. O marido está ali como um protetor, alguém que ama, que não quer ver a mulher numa situação difícil. Mais do que isso, santifica, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. É um marido que traz a palavra. Eita Jesus, eu tenho certeza que todos os homens aqui estão cheios da palavra e estão em casa instruindo as mulheres. Eu vou pedir para as mulheres que isso está acontecendo, levanta. Pelo amor de Deus. Ah, se fosse verdade, que nessa igreja os homens fossem realmente homens cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, amando suas esposas, se entregando por elas. Eu duvido que qualquer mulher ia ter dificuldade de se submeter a esse marido. Sabe por quê? Porque ele ia ouvir Deus. O que ele ia propor sempre era bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Isso acaba com o feminismo, gente. Isso acaba. Porque no feminismo não tem um marido cuidando de uma mulher. Ninguém é autossuficiente, não. O que Deus tem para nós é uma relação de família, é uma relação de amor, é um ajudando o outro, é uma equipe, é um time, é uma atmosfera diferente de amor, não é de competição. Quem entra para essa linha de competição, escreva o que eu estou lhe dizendo, entrou para a linha de competição, se não sair, está assinando o seu final de casamento. Está assinando. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o corpo. Tem uns cabas que vai malhar tudo, se ama, né? Se amar a mulher do mesmo jeito que ama o corpo, o negócio vai bem. Agora aquele desleixado com o corpo, não, pelo amor de Deus. O exemplo só foi para o que cuida do corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque você que tem uma esposa feliz do seu lado, tem coisa melhor no mundo? Agora tem uma esposa que está infeliz com o marido do seu lado, cara feia. Chega sexta-feira, fazer alguma coisa hoje, amor? O quê? Semana todinha você foi esse grosso, esse cara que não me deu atenção, tudo. Aí hoje você quer. Os irmãos entendem, né? Não, gente. Tem gente que não se toca. Não se toca. Relações de amor, relações felizes. O negócio ficou bom, né? Bom, pelo menos vocês estão sorrindo, né? Estão falando, estão sorrindo, o negócio melhorou. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta, o cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha, é mais do que o dobro do que Deus está dizendo aqui para os homens.
Quem tem temor a Deus vai obedecer. E esse ambiente da família precisa ser gerado, gente. Precisa ser gerado. Eu estou falando sobre família saudável. A gente precisa caminhar nessa direção. Filhos honrando os pais. E pais sem causar ira nos filhos. E aí quando você volta, e quem tem 3 filhos como eu, quando eu volto no tempo e penso nas besteiras que eu já fiz, eu já pedi perdão aos meus 3 filhos, viu? Tá um aqui para comprovar isso. Já pedi perdão porque eu já me excedi na vida. A gente nem sempre erra. A gente erra tentando acertar. Essa é uma verdade. Quem ama e quem educa sabe como é difícil educar. Quem é pai aqui? Quem é pai? Quem é mãe? É verdade ou não é o que eu estou dizendo? A gente erra. A gente erra. Mas é tentando acertar, tentando zelar. Como é que está a atmosfera na tua casa? Quem sabe você precisa pedir perdão aos seus filhos. Quem sabe você que é filho precisa pedir perdão ao seu pai, sua mãe. Família, gente. A gente nem sempre acerta, mas a gente pode ser transformado. A gente pode clamar a Deus para ter nossa família melhor do que ela é hoje. A gente pode melhorar nossos relacionamentos. A gente pode caminhar numa direção saudável, sim. É possível. Com a ajuda de Deus. Com edificação da casa. O verso 2 diz: você comerá do fruto. Eu já estou caminhando para o final. Será feliz e tudo lhe irá bem. Isso é integridade. Integridade. Boa relação social. Sabe? É aquele cara que não se vende. Você comerá do fruto do seu trabalho. Eu não preciso me vender minha dignidade para ninguém. Ainda que eu ganhe pouco, é melhor comer arroz com ovo do que vender a sua dignidade. E Deus vai lhe recompensar. Aqui o texto diz que você vai ser feliz quando você é digno. Quando você come do fruto do seu trabalho, tudo irá bem com você. Você não precisa viver bajulando ninguém, não. Trate tudo com dignidade. Eu vi um rapaz no Instagram, é Fábio Tayana, com 2 A no final e TH e Y ainda. É bem diferente, Fábio Tayana. Ele começa com R$1 no centro de São Paulo. Não sei se você viu isso. E ele vai vendendo pururuca. Ele compra uma pururuca por R$1, saquinho, e vai vendendo, e vende por R$2. Aí volta lá, compra mais 2 agora. Aí vende. Aí volta lá, compra agora um pacote. Vai e vende. Ele está filmando quem está comprando dele, o pessoal rindo, aquela coisa, né? No final do dia, esse rapaz com R$1 conseguiu R$125. Está lá no Instagram. Depois você pega a referência aí no YouTube e vai lá ver. E aí ele fez uma conta rápida. Sim, 5 dias na semana, não, em 6 dias na semana. Trabalhando no sábado também. Ele ganhar 125 por dia. Ele começou com R$1. Ele vai ter 3.250 no final do mês. Trabalho digno. Vendendo coisa. Pururuca. E tem gente que acha que precisa bajular o patrão para poder ter o emprego. Fortaleça-se em Deus, não venda sua integridade. Verso 3 e 4. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado aquele que teme ao Senhor. Convivência familiar. Olha o que o Salmo está dizendo, a dica que o Salmo está dizendo. É ao redor da mesa. A esposa está lá. Os filhos também. Tem gente que parece que isso é de outro planeta, né? Que sai de casa de manhã e só volta de noite, final da noite. Tente fazer isso. Se não conseguir todo dia, procure de outro jeito. Comunhão ao redor da mesa. Promova isso. Sorrisos, boas conversas. Isso gera inteligência emocional. Gera, sabe,
cuidado com o outro, entender o que o outro está passando. Essa semana, sexta-feira, a mamãe chamou a gente para tomar um cafezinho lá. Sexta tem de novo, é, mamãe? Nos chamou para lá. Jogar a conversa fora? Não. Ver como é que o outro estava. Teve assunto assim que eu, meu Deus, é isso, eu perdi isso. E aí vai. A vida, ela não passa não, ela corre. Ela está voando. Um dia desse eu estava jogando bola com criança, eu estou com 50 anos de idade. Ative a convivência com as pessoas da sua casa. Promova isso. Promova. Às vezes dá um trabalhozinho, é verdade. Por fim, irmãos, versos 5 e 6, fechando o salmo. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Longevidade. É a promessa da longevidade vindo para nós. E aí a presença dos filhos, né? Quem é avô e quem é avó aqui? Levanta a mão. Ó, tem um grupo grande. Tem um grupo grande. Eu vi que os avós são como o gado que os filhos amansaram para os netos montarem em cima. É verdade ou não é? É, por aí. E você já deve ter visto tanta cena, meu Deus do céu. Os avós, gente, podem ser parte muito importante nesse processo familiar, como auxiliares nesse processo. Não vai substituir pai e mãe, né? Nem deve. Mas podem ser bons avós. Podem ser grandes pessoas para auxiliarem no processo educacional, no processo de vida, de inteligência emocional, suprindo alguma coisa, sim, claro. É bênção, é família. E que a paz reine em nós, irmãos. Que a paz reine sobre a Israel de Deus. Que a paz seja nas nossas famílias, gerando inclusive famílias fortes, famílias abençoadoras da sociedade. Que haja paz em nossos lares, que façamos parte do projeto de Deus para essa nação, para esse mundo. Certamente há muito mais a ser dito para harmonizar uma família. Eu disse algumas coisas só, mas precisamos compreender. Leia mais. Você chega em casa hoje, durante essa semana, medite de novo Salmo 127, Salmo 128 e Efésios capítulo 5. Você pode repetir comigo? Salmo 127, Salmo 128 e Efésios 5. Medite essa semana. Quem sabe em família. Converse sobre isso. Mande para os seus familiares. Amanhã já estará disponível só o vídeo. Já já a gente vai falar sobre isso. Eu vou pedir que você tenha só um pouquinho de paciência para a gente dar algumas explicações importantes aqui, para você até mandar para algumas pessoas. Eu quero terminar, irmãos, com essa ideia de que é essa pergunta: como é que anda a sua família? O que você pode fazer para melhorar a sua família, as relações? Feche seu olho onde você está e vamos pedir ajuda a Deus. Só Ele pode fazer por nós tudo da melhor maneira. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. É tua palavra, Senhor, sendo trabalhada em nós. Há tanto em nós que precisa ser melhorado, meu Pai. Oh Deus, eu oro por cada família aqui representada. São as mais diversas necessidades. Há pessoas aqui, Senhor, que precisam ser impactadas de algum modo. E que o Senhor possa fazer isso. Que seja o teu Espírito Santo fazendo um trabalhar de que a gente não pode fazer, mas só o Senhor pode fazer. Abençoa-nos. Abençoa nossas famílias.
e nos dá, Senhor, a tua paz, no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Enquanto o Netão vai se aproximando, a banda também pode vir, a gente vai terminar cantando, mas alguns avisos importantes, irmãos. Semana que vem, no domingo, a gente continua essa mensagem, né? Continua com a última parte sobre família. Você venha, traga visitante, quem sabe traga a sua família toda. Vai ser uma bênção a gente poder estar junto. Mas vamos continuar falando coisas muito importantes nos próximos domingos. E essa semana, esse final de semana, houve uma reunião com famílias aqui, pessoas já preparando aí muita coisa